sexta pergunta que a gente tem aqui é: você sabe o que é importante na compra de um HPLC? Olha, teve uma boa repercussão, viu? E essa é uma resposta bem ampla. Existe uma cadeia de detalhes e uma cadeia de perguntas a se fazer, né, para a gente conseguir dimensionar um equipamento ideal. Existem alguns pontos de vista que você pode adotar, ok? E desses pontos de vista, a gente pode iniciar, ter um caminho, uma condição para a gente conseguir ter mais respostas para uma tomada de decisão. Basicamente, com a experiência que a gente tem, o ponto de vista e a forma com que eu vou sugerir a avaliação para vocês parte-se de 3 condições. Sempre olhando da sua necessidade para o instrumento, né? Hoje a gente sabe que olha-se muito do instrumento para a sua necessidade. Então, a gente vai pegar a sua necessidade e olhar para o instrumento, ok? Eu divido 3 grupos. Primeiro ponto, um grupo a gente vai falar da necessidade de análise de teor, ou seja, compostos em alta concentração. O outro grupo, nós vamos falar de análise de impureza, ou seja, concentrações e compostos em torno de ppm, miligramas por litro, ok? Ou análise de resíduos, que é a terceira condição. Numa análise mais cautelosa, e obviamente lembra que nós estamos começando a adotar um critério para entender todos os detalhes. Então, por exemplo, se você vai fazer uma análise de teor, normalmente seu método já está normatizado, os compêndios sugerem colunas tradicionais. Essas colunas tradicionais partem de diâmetro de 4,6 milímetros. Micras, as menores que você vai ter vai ser de 5 micras, né? 5 micrômetros. Então, se você vai fazer análise de teor, que o seu problema não é concentração, certo? Né? Você vai ter um pico muito bem definido e vai trabalhar seguindo o compêndio convencional mais tradicional que nós temos, né? Vocês podem pensar nos HPLCs tradicionais. Hoje os HPLCs são muito classificados pela faixa de pressão. Então, se você vai fazer análise de teor, os equipamentos de 400 e 600 bar são os mais indicados para você, tá? Obviamente que isso é um início de conversa, precisamos de mais detalhes, mas se a gente vai para a escola tradicional, é 400 e 600 bar, tá? Na segunda condição, análise de impureza. Análise de impureza já é um cenário diferenciado, onde a gente está trabalhando em baixos ppms, em algumas situações até altos ppbs, certo? Depende da molécula, depende de uma série de fatores. Mas, de fato, você vai precisar de incremento do seu sinal ruído, certo? E aí o que acontece? Para análise de impureza, normalmente vocês vão utilizar e será recomendado colunas abaixo de 4,6 milímetros de diâmetro interno e abaixo de 3 micras. De 3 micras a 2,2 micras de tamanho de partícula. Tá? Nesse caso, como nós diminuímos o diâmetro da coluna e diminuímos o tamanho da partícula, nós aumentamos a área de contato. Com isso, a pressão tende a subir, certo? Nesse caso, é interessante a gente trabalhar com os equipamentos que o pessoal já comenta de UHPLC, ok? Esses equipamentos de até 10.000 PSI, mais ou menos. 600 a 800 bar são equipamentos muito bons para trabalhar nesse sentido. Então, lembra que se a gente diminuir o diâmetro e diminuir o tamanho da partícula, eu vou ter muito mais área de contato. Logo, o meu pico ele vai, né, subir. Vai ficar num formato gaussiano que a gente brinca quase um pico de GC, porque o pico de GC subiu, desceu, acabou, né? Parece um risco. Tem que abrir o zoom para tentar entender o pico. O de HPLC ele é muito bem distribuído.
Mas aí, se você faz impureza, eu preciso de um incremento de sinal, né? E uma baixa de ruído. Com aumento de pressão, você tem os dois, né? Você consegue incrementar o seu sinal pela redução do diâmetro, redução do tamanho da partícula e consegue reduzir seu ruído. O terceiro caso é o caso de análise de resíduos. Análise de resíduo é aquela coisa que não existe, não tem, é super baixo, mas você tem que olhar e fazer de tudo para ver que não tem, certo? Então, no caso da análise de resíduo, nós vamos trabalhar, vai potencializar, a ideia é a gente potencializar o que a gente fez em análise de impureza. Para eu potencializar, eu preciso fazer o quê? Diminuir mais ainda o diâmetro da minha coluna e diminuir mais ainda o diâmetro do tamanho da partícula. No caso, para análise de resíduo, nós trabalhamos com colunas de 2,1 milímetros de diâmetro para menos, ok? E normalmente adotamos 2 micras para baixo, tá? 2 micras, tamanho de partícula, para baixo. Hoje nós temos colunas de 1,4, 1,5 micras. São colunas maravilhosas, né? Óbvio. Aqui a gente já tem a abordagem de análise rápida, né? Excelente eficiência. Uma coisa interessante, essas colunas de partícula menor, chega um ponto que não importa muito o fluxo que você utiliza, a resolução sempre vai bater. Isso é muito bom, dá pra gente aumentar a produtividade do instrumento de forma maravilhosa, ok? Então, neste caso, seriam os equipamentos de 800 bar para cima, tá? A recomendação, que são os UHPLCs também e os famosos UPLCs, ok? Tem um detalhe importante que eu gostaria de colocar, que para você ter a maior eficiência com essas colunas de baixa micragem, é importantíssimo que a sua bomba de gradiente, que vai fazer o gradiente de mistura, seja uma bomba binária, que faça gradiente alta pressão. Com isso você reduz infinitamente o volume de dispersão, ok? Nós temos alguns casos que houve equipamentos que foram adaptados e não observou-se essa parte, né? Aí você tem uma coluna maravilhosa que faz análise em 5 minutos, só que para ela voltar na condição inicial você precisa esperar 4 minutos. Por quê? O volume de dispersão, apesar de ser pequeno, para essa coluna menorzinha de alta performance, vai ser muito grande. Então imagina, você esperou quase o mesmo tempo de uma análise para a coluna voltar na condição inicial. Então a gente recomenda trabalhar com bombas binárias, ok? Bombas binárias podem ter 4 canais. Então é importante a gente trabalhar com bombas binárias com gradiente a alta pressão. Isso é algumas dicas que a gente dá normalmente quando a gente vai dimensionar os equipamentos, né? Principalmente de HPLC. Inclusive, se alguém quiser, a gente disponibiliza esse serviço na TZF de forma gratuita. É só entrar em contato, deixa o contatinho aí no chat ou manda um direct pra gente que a gente vai tentar colaborar ao máximo aí nesse sentido para te ajudar a fazer a tomar a melhor decisão com o mínimo de risco, ok? Vamos para a última pergunta aqui. Quanto tempo é preciso para estabilizar meu HPLC? Bom, eu recebi um monte de resposta legal. Eu recebi depende, né? A gente vai conversar. Tem pessoas que demoram 1 hora, tem pessoas que demoram 30 minutos, tem pessoas que demoram 40 minutos, tem pessoas que demoram 2 horas. E aí a gente precisa separar essa pergunta, tá? Separar muito bem, porque existem pontos de vista diferentes e para ajudar, um HPLC, um cromatógrafo líquido, ele vai ser modular, pode ser configurado de diversas formas, né? Então eu separo normalmente da seguinte forma: uma configuração básica de HPLC, mais tradicional, ela é configurada com um detetor óptico, certo? No caso, um UV-Vis ou um DAD. Se eu estou iniciando
a operação, ou seja, o equipamento estava desligado por completo, o meu detetor óptico, seja ele qual for, ele precisa necessariamente ter um tempo de estabilização térmica, ok? Tanto eletrônica quanto do banco óptico especificamente, né? Então, nós adotamos o critério de esperar de 30 a 40 minutos para que essa estabilização térmica aconteça, a partir de quando você starta a lâmpada. A partir de ligar a lâmpada, nós esperamos de 30 a 40 minutos. Esse tempo ele pode modificar um pouco, tá? De fabricante para fabricante, mas geralmente ele gira em torno de 30 a 40 minutos, quando a gente acende as lâmpadas lá de deutério e a halógena, né? Obviamente que, como ele está no período de estabilização, vai depender dos três grupos que você se encaixa, que a gente comentou agora na resposta anterior, se é teor, impureza ou resíduo. E quanto menos drift, né, flutuação de linha de base você precisar, mais tempo você tem que deixar estabilizar, né? Mas hoje a gente adota de 30 a 40 minutos o detector, ou seja, uma estabilização térmica. Nós não falamos de coluna ainda, certo? É uma estabilização térmica do sistema de detecção. Se você trabalha com um espectrômetro de massas, por exemplo, é um pouco mais simples. Porque normalmente seu espectrômetro de massas foi construído para nunca ser desligado, né? A gente brinca. A gente desliga com aquela dor no coração porque tem que limpar. Caso contrário, se ele pudesse funcionar a vida inteira ali no vácuo bonitinho, né? A gente deixaria. Porque quanto mais tempo você deixa ele ligado, mais estável ele fica, tá? Normalmente os espectrômetros de massa, eles ficam numa condição de stand-by. Fonte quente, né? A parte eletrônica desligada, em stand-by, só esperando. Na hora que você faz o setup da sua análise, simplesmente você precisa esperar ele chegar na condição térmica, que também é muito rápido. Então, para um espectrômetro de massa, somente o detetor, lembra-se que somente o detetor. Depois a gente vai falar das colunas. A gente espera mais ou menos de 5 a 10 minutos, tá? Se você não estiver seguro ainda de esperar os 5 a 10 minutos, simples. Injete um branco primeiro e avalie sua linha de base, tá? Bom, então nós separamos os detectores do HPLC e agora vamos para as colunas, ok? Normalmente, nós temos um paradoxo, porque todo esse conhecimento de cromatografia líquida às vezes passa de um para o outro. E esse conhecimento ou concentra ou dilui, né? Os cromatografistas, eu brinco que são artesões, né? Aquela coisa de passar a informação de um para o outro, né? E aí o que acontece? No caso da coluna, é um fato bem interessante que eu escuto nas minhas capacitações, né? O pessoal, ele fala, olha, uma coluna eu tenho que deixar estabilizar no mínimo 40 minutos. Aí eu, tá, né? Baseado em quê? Eu aprendi assim. E realmente, 40 minutos é um tempo bom. Ainda mais se tiver com o V, começou tudo do zero, ligou o fluxo e ligou o equipamento, vai dar os 40 minutos. Porém, a gente tem que olhar ter um outro olhar para isso, né? Porque evoluiu-se muito essa parte de coluna. Basicamente, existe uma conta para se fazer. Então, a estabilização de uma coluna hoje, a gente adota de 10 a 20 volumes de coluna. E por que a gente adota volumes de coluna? Porque vai ser diretamente proporcional ao fluxo. Se o seu fluxo for muito mais alto, esse tempo tende a baixar. Se seu fluxo for muito mais baixo, esse tempo tende a aumentar. Se o volume da sua coluna for baixo, o seu tempo vai ser baixo. Se o volume da sua coluna for alto, o seu tempo vai ser alto. Então a gente adota de 10 a 20 CVs.
se eu adotasse uma coluna padrão aqui de 10 a 20 CVs e na minha conta eu estivesse utilizando 1 ml por minuto e por acaso o volume dela fosse 1 ml, para a conta ficar fácil, eu teria que esperar de 10 a 20 minutos, certo? Agora, se eu mudo o fluxo e mudo a coluna, a gente muda o tempo. Então, a gente adota como base de cálculo 10 a 20 CVs. Para você saber o tempo de estabilização da sua coluna no seu método, e note-se que se você mudar coluna, né? Ou seja, mudou método, mudou coluna, muda o tempo de estabilização. Hoje, por exemplo, eu tenho algumas situações, principalmente em espectrometria de massas, que as colunas, hoje é um tiro, né? Coluna é pequenininha desse tamanho, se fosse menor a gente usava, né? Com o diâmetro menor possível, análise super rápida, e aí em 3 minutos você já tem resolução, já tem todo mundo lá e todo mundo fica feliz. 3 a 5 minutos já sai um monte de composto, né? Então, para essas colunas, quando nós saímos da cultura do HPLC com o V tradicional e vamos para a cultura do HPLC com espectrômetro de massa, a gente herda os 40 minutos. Só que, gente, uma coluna desse tamanho tem 173 microlitros. Quanto que é um volume? E isso a gente não está contando o empacotamento dela, só o volume do cilindro, tá? Não do recheio que tem dentro. Quantos volumes ou quanto tempo eu precisaria para atingir os 10 CVs ou os 20 CVs numa coluninha de 173 microlitros? Normalmente, com uma conta bem feitinha, com fluxo de 0,5, eu vou levar 4 minutos para lavar ela 10 vezes. Então, quer dizer que neste caso, o meu equipamento levaria 4 minutos para estabilizar? Levaria. Ok? Então, o que que acontece? Quando a gente fala de estabilização, tempo de estabilização, a gente tem que levar em consideração esses dois caminhos. A detecção que eu estou utilizando. Existem detectores UVs que permitem deixar no modo standby. Então, quando você liga a lâmpada, né, a tendência é ele estabilizar até um pouco mais rápido que esses 30 minutos mínimos que a gente conversou, né? Enfim, eu separo e avalio de forma crítica o meu detector, tá? E avalio o tipo de coluna que eu estou utilizando. Tudo bem? É isso que a gente vai levar em consideração. Então, se você veio da cromatografia tradicional com V e foi para massas, fique tranquilo e a gente só vai adaptar um pouquinho a praticidade, né? E ver o porquê e o para quê a gente consegue reduzir bastante esse tempo de estabilização, certo? Outro ponto importante, todo equipamento precisa ser respeitado startup. Todo. Ok? Cada um tem um jeito. Eu tenho um jeito de fazer startup, mas enquanto eu não sinto o equipamento nas minhas mãos, quando eu não tenho controle, não tenho certeza da linha de base, não estou firme, né? Se ainda tem alguma bolha na linha, na hora do prime, se eu não tenho certeza da estabilização da pressão, né, da minha coluna, que ela não está estável, eu não inicio de forma alguma uma análise ou uma rotina de desenvolvimento ou uma rotina de análise convencional. Porque se a gente não respeita o startup, a gente vai ficar refazendo o dia inteiro. E equipamento tem vida. Ele vai saber quando você está bem e ele vai saber quando você está mal. Certo? Então a gente tem que tomar muito, 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 muito cuidado. Espero que tenham gostado. Nós falamos aí de 7 perguntas. Nós vamos lançar outra enquete para ser respondida. E se alguma dessas perguntas você ainda ficou com dúvida, ou se você gostaria de falar de alguns outros assuntos que a gente não abordou aqui, manda para a gente. Manda para a gente que nós vamos tentar ao máximo levar essa informação para você. Ok? Então, uma boa noite a todos. Fica todo mundo
seguro, ok? E com Deus, tá? Um abraço a todos. TZF, seu canal de consulta. Tchau!